pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Bruna Duarte do canal Palavra com Deus, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer o capítulo 2 do livro de Esther, nós vamos ler juntos e vamos fazer aqui alguns comentários de coisas que eu achei mais importantes aqui para destacar para vocês. No capítulo 1, se vocês ainda não assistiram o vídeo, vai lá, já está disponível no canal, vou deixar o link aqui. E no capítulo 1, Vasti, que era a rainha, a esposa do rei Assuero, ou Xerxes, como está discriminado em algumas versões, ela perdeu ali praticamente o seu direito de rainha por causa de uma desobediência, por causa de um ato dela que ofendeu o rei publicamente, especialmente porque estava ocorrendo ali um banquete. Então, eu não vou falar muito do capítulo 1 aqui, nosso objetivo é focar no capítulo 2, mas só para você que está chegando agora entender um pouco mais do contexto, tá bem? Então, vamos fazer a leitura juntos. Eu estou lendo na minha Bíblia da versão da mulher, né? Essa Bíblia que eu uso, eu gosto muito, ajuda bastante. E ela é na versão Almeida Revista e Atualizada. Então, se você estiver lendo aí, acompanhando numa versão diferente, eu acho bom porque também enriquece, né? Você pode tomar nota de uma versão um pouco diferente e aprender mais. Eu sempre gosto de ler em versões diferentes, sempre falo isso com vocês aqui e continuo recomendando isso, porque ajuda bastante na compreensão da leitura. Esther, capítulo 2. Esther feita rainha. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungentos. A moça que cair do agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso, concordou o rei e assim se fez. Ou seja, já estavam ali os conselheiros do rei, vendo que o rei, ficou sem rainha, e aí, o que ia acontecer depois disso? E já trataram ali de providenciar uma estratégia para que fosse definida outra rainha no lugar de Vasti. E é aí que entra a história de Esther. Vamos continuar aqui no capítulo 5. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ou seja, um judeu que havia chegado ali naquela região, tá falando aqui do tio de Esther, do tio ou primo. Eu li aqui em alguns lugares fala tio e outras falam primo. Eu fiquei em dúvida um pouco em relação à parentela deles. Mordecai, no caso, no capítulo 7, fala: ele criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Ou seja, a gente pode ver aqui que Esther, seu nome significa estrela, ela já teve ali um destino, traçado. Então esse livro de Esther, ele fala muito de como Deus usa, as pessoas pagãs, no caso, o rei e toda essa situação, para proteger e honrar o povo dele. Então já começa a ver a origem de Esther, Ela era judia, era órfã, e Deus cuida dos órfãos, Deus cuida daqueles que acreditam nele, que confiam na tua palavra. Então, independente se você seja órfão de pai, de mãe, do que for, Deus é o nosso Pai que está no céu e Ele sempre vai suprir a nossa necessidade, seja de pai, seja de mãe, em qualquer situação da nossa vida. E aqui a gente já começa a ver Deus trabalhando aqui, nesse caminho, nessa história de Esther, que era uma menina órfã. No capítulo 8, no versículo 8, desculpa.
Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Ou seja, ela foi levada também devido a esse decreto que o rei colocou, né, que foi colocado em todas as províncias do rei, se não me engano eram mais de 127 províncias. Esther também foi levada. Aqui na Bíblia não menciona se foi por vontade própria, se foi obrigada, mas ela foi. O que conta é que ela foi, e conta também que postura ela teve diante dos ensinamentos que ela teve de Mordecai, que não era seu pai biológico, que não foi sua mãe, né? Ela não teve ali uma criação de uma mãe, de um pai biológico, mas mostra do comportamento dela que ela recebeu desse pai adotivo no castelo, depois que ela vai para o castelo lá do rei, na cidadela de Suzã. Capítulo 9. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os ungentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Ou seja, a gente pode ver aqui que Ester obedeceu ao que Mordecai ordenou a ela. Então, mesmo quando ela já estava lá no palácio, ela continuou obedecendo ao pedido que Mordecai fez a ela. Versículo 11. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Ester e do que lhe sucedera. Ou seja, Mordecai estava preocupado com ela, mesmo depois que ela já estava lá. Ele continuou sondando, continuou passando ali para ver se ele ouvia alguma coisa, se ele via alguma coisa, para poder saber o que estava acontecendo com a sua filha adotiva. Então, mesmo longe, né, fisicamente, ele ainda estava lá com aquela tutela, com aquela guarda, com aquela proteção sobre a vida de Ester. E é assim que nós somos protegidos e estamos sobre a proteção de Deus, independente de como nós estivermos, de onde nós estivermos, Deus está nos protegendo o tempo inteiro. Ele é o nosso Pai Celestial. Em chegado o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, ou seja, por 1 ano, porque assim se cumpriram os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com os perfumes e ungentos em uso entre as mulheres. Versículo 13. Então é que vinha a jovem ao rei, ou seja, só depois de 1 ano de tratamento é que a jovem tinha acesso ao rei. Então ela passava por provavelmente não só de tratamento de beleza, mas também tratamento de como se portar diante do rei, do que fazer ali naquele palácio, com aquelas pessoas, com aquelas mulheres, porque muitas dessas jovens, elas nem sabiam como que elas deveriam se portar ali, né? Elas foram chamadas para estar ali, mas nesse 1 ano elas estavam sendo preparadas para aquela ocasião especial, que era para estar com o rei e possivelmente alguma delas substituir a rainha Vasti. Versículo 13. Então é que vinha a jovem ao rei e ela se dava o que se desejasse para levar consigo na casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Ou seja, aquelas mulheres chegavam, tinha aquela preparação toda, iam ter com o rei, saíam pela manhã, iam para uma outra casa, ou seja, elas eram separadas, né? E só voltavam novamente na presença do rei, caso o rei as chamasse pelo nome novamente. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que diz Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Ou seja, Ester ouviu o conselho de Hegai. Ela ouviu o conselho dele. Ele já estava ali há muito tempo, ele sabia o que ia agradar ao rei. E Ester foi sábia e ouviu ali. Olha só para vocês verem, Ester já estava ali há 1 ano,
Aqui no versículo 9, se não me engano, já fala que ela alcançou o favor de Hegai e quando ela vai ter com o rei, ela ouve o conselho dele. Ou seja, a influência da rainha no lar. Ela já estava ali no lar, né? No caso, no palácio, e já estava usando a sabedoria dela ali. Esse daqui já é primeiro que ela continuou obedecendo Mordecai, quando ela não escolhe não revelar a sua origem. Segundo, ela ouve os conselhos de Hegai e pega somente o que ele disse para ela pegar. E aqui continua no versículo 15. E Esther alcançou o favor de todos quanto a viram. Ou seja, ela estava linda, ela estava deslumbrante, ela estava perfeita aos olhos de todos. Versículo 16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Uau! Simplesmente assim, do dia para a noite, Deus faz as coisas, Deus muda as coisas na nossa vida. E assim foi na vida de Esther. Do dia para a noite, ela virou rainha. É provável que ela pensasse alguma vez que ela seria rainha? Não sei, talvez ela já tenha sonhado com isso e Deus estivesse realizando um desejo do coração dela. Não sei, não fala isso aqui na Bíblia. Mas nós podemos ver que quando nós nos posicionamos como rainha do nosso lar e temos atitudes que agradam ao Senhor diante dessa situação, diante dessa posição que Ele nos colocou, Ele também nos favorece e realiza desejos do nosso coração. Eu não sei se era um desejo de Esther ser rainha, mas afinal, ali da noite para o dia, Deus mudou a situação dela. Versículo 18. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpriria o mandato de Mordecai como quando a criava. Ou seja, aqui fala que ela continuava obedecendo, honrando os ensinamentos que ele deu a ela, desde que ela começou a ser criada por ele. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero, ou rei Xerxes. Vendo isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Ou seja, tinham 2 pessoas que estavam ali dentro do palácio conspirando contra o rei. Mordecai ouviu, descobriu aquela armação, contou a Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. Ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Era um livro que eram registrados os acontecimentos do rei, do reinado, daquelas coisas da época, como se fosse um livro de história, né? Com os principais acontecimentos daquela cidade, daquela época, daquele reinado, era tudo registrado ali. E este ato bondoso de confiança, de fidelidade de Mordecai para com o rei, foi registrado naquele livro, e Esther teve uma participação, porque afinal, ela que veio trazer esta informação ao rei através, né, do acesso direto que ela tinha ao rei. Assim que o rei ficou sabendo dessa armação, dessa conspiração contra a vida dele. E isso foi registrado nesse livro. Assim encerra o capítulo 2 do livro de Esther. Nós vamos continuar na próxima semana com o capítulo 3. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês estejam refletindo sobre a influência da rainha do lar, não só dentro da casa, mas também na sociedade que está inserida, né? Então aqui a gente vê, no capítulo 1, o mau exemplo de Vasti, perde seu trono. No capítulo 2, Esther, por sua obediência, por ter tido o agrado do rei, né? Coincidência? Claro que não. A gente sabe que Deus tem plano perfeito para tudo. Assim como ele teve para a vida de Esther, ele tem para a minha vida e para a sua vida um plano perfeito.
Então vamos continuar juntos. Capítulo 3, a gente se vê. Um beijinho. Tchau, tchau.